Aqui. Cris, tem como eu ter a tela toda para eu poder visualizar o quadro melhor? Isso. Ótimo. Pergunta se eles estão vendo direitinho. Vocês estão vendo direitinho? Você consegue ver o quadro direitinho? A imagem está boa? Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo com clareza. Ouvindo com clareza, mas está algo embaçado. Você me ouviu? Rose? 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 Vocês estão me ouvindo bem? Rose? Bom sábado, Rose? feliz sábado. Tá sem som. Tem alguém que tá sem som. Acho Rose? Que... Oi, amor. Rose? Oi. Tá me ouvindo? Oh. Feliz sábado. Sábado. Estou te ouvindo claro, mas o quadro está algo embaçado. Muito pouquinho. Tá, mas não dá para eu ler com nitidez. Ok. Você pode aproximar para mim? E agora? Tá ainda? Um pouquinho mais. Ai, minha anjinha. Por que você escreveu tão pequeno, hein? É Ku Klux Klan? Ku Klux Klan. Eu achei que era isso, mas não está nítido. Não dá. Tá. Não dá. Eu vou repetir aqui e depois eu vou mandar uma foto do quadro para vocês. Tá, joia. Vai ter nítido com você. Mas à medida que eu for repetindo, eu vou sinalizando e você vai saber do que se trata, tá? Tá bom. Tá. Obrigada. Você tá bem? De nada. Tô gripada de novo. Ixi, Aí fica aquela dúvida no ar, né? Verdade. Mas você vai ficar bem logo. Vou. Tô descansando. Isso. Eu vou tirar a imagem, tá? Ok. Então, eu vou começar. Queria só introduzir, enquanto a gente aguarda um pouquinho mais. Wesley falou essa semana, na semana passada, na verdade, sobre teoria de conspiração. E a gente acabou sendo falado no grupo essa semana, nas mudanças que teria por conta das teorias de conspiração que estavam sendo postadas no grupo, tanto em vídeo quanto escrito. E hoje, o final desse estudo é exatamente sobre teoria de conspiração, e acho que deu para a gente ver que, durante todo o estudo, o ponto-chave é a teoria de conspiração, e eu acho que seria muito importante que todos vissem essa aula de hoje, né? Porque é o término da segunda parte dessa série. Bom, vamos começar com uma oração? Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer pelo teu santo dia que é chegado e pela alegria que traz aos nossos corações. Saber que nós temos um dia especial para adorá-lo de forma também especial.
queremos pedir que o Senhor nos traga conhecimento e que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes para ouvir e assimilar e absorver a tua voz, os teus ensinos. Pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, a gente falou um pouco, a gente chegou a ler, se eu me lembro bem, a gente chegou a ler o texto em que Ellen White fala para os missionários que estavam indo levar luz para aqueles escravos que tinham acabado de ganhar sua liberdade, e Ellen White dá um aviso. Ela diz para que eles não sugiram a esses escravos que, por não trabalharem o sábado, eles poderiam trabalhar no domingo para guardar o sábado. E a gente deve se recordar que Ellen White faz isso no texto porque ela está querendo proteger essas almas que acabaram de ser libertadas da sua escravidão, para que eles não fossem perseguidos, não fossem tomados pela violência e nem pela discriminação. Ela diz que a história se repete. Eu olho num duplo sentido. A história se repete, ela quer dizer com relação a se esses missionários falam que eles podem trabalhar no domingo para guardar o sábado, ela diz a história vai se repetir, a história se repetirá, ela diz. Por quê? Porque eles vão entrar de novo em sofrimento, em perseguição, eles vão ser perseguidos, eles vão ser massacrados. Então, Ellen White fala isso. Eu digo que no duplo sentido, porque a história está se repetindo. E a gente olhando agora num contexto geral, tudo que tem acontecido, a gente só está tendo a certeza... Está sem som? A Gisele não está ouvindo. A Gisele. E a Cleo... Você está com som? Só um minuto. Você está com som? Eu consegui, eu estou ouvindo. E a Gisele, está ouvindo, Gi? Parece que a Gisele está sem som, duas pessoas, né? Ela deve ser lá, porque eu acho. Todo mundo ouvindo. Verifica aí, porque as pessoas estão ouvindo, Gi. Se ela não está me ouvindo, o ideal seria escrever para ela, né? Então, eu vou continuar enquanto a Gi deve tentar lá. Tá. Qualquer coisa você me avisa. Então, o que Ellen White fez foi dar esse aviso. Por quê? Ela não cita a Ku Klux Klan, mas era exatamente por conta deles. Eles iriam perseguir e iriam matar, ou eles iriam usar de muita violência com esses novos libertos, né? E é interessante porque eles estão saindo do fim dessa Revolução Americana, e eles agora têm direito a voto, têm direito a votar. Esse período foi um período muito forte, um período triste, em que a Ku Klux Klan
exerceu grande poder sobre as pessoas que iam votar. O que eles queriam? Eles queriam trazer para eles, claro, sob muita coação, através da força, queria trazer para eles pessoas que estariam com medo e apoiaria os republicanos, ou eles queriam tirar do caminho aqueles que não o fizessem, seja de que forma fosse. É interessante também que tem um documentário na Netflix que coloca isso bem claro, isso tem gravado, isso tem em vídeo, e a gente pode ver isso claramente, essa violência e o mal que esse movimento causa às pessoas. Eu coloquei no quadro um pouquinho, falei um pouquinho da Ku Klux Klan. Ela é ela foi criada nos Estados Unidos e ela foram 3 clãs. O primeiro, eu acho que eu já falei um pouco, vou falar rapidinho, usava roupas coloridas, chapéu em formato de cone, com 2 buracos só para ver os olhos, e a intenção, desde o início, era causar terror, causar medo, era intimidar. Então, eles brigavam, lutavam pela supremacia branca, eles eram justiceiros, terrorismo, na verdade, aqui é terrorismo cristão. Depois, esse primeiro clã, ele termina, ele não continua, né? Eles são tirados de circulação. Então, esse clã não existe mais. Porém, surge um segundo clã. O segundo clã, ele defende o nacionalismo branco, nativismo, anticatolicismo e o antissemitismo. O nativismo são como fala? São ai, gente, não me vem a palavra. Vantagens políticas e sociais para os que são nativos, nascidos no país. Então, para mim, dá a mesma coisa que o nacionalismo, praticamente. E antissemitismo, eles eram também. O terceiro clã é interessante porque esse clã ele usa da seguinte regra, né? O primeiro surge em 1865, que é como eu falei, que já está acabando ali, já tinha acabado a Revolução Francesa, e vai passando essas fases e chega ao terceiro clã, que surge... deixa eu ver... Não, o primeiro clã, ele surge em 1815, 1871. Depois, 915 a 920, é o segundo clã. E o terceiro clã, ele vem a partir de 1950. O que é interessante, eu preciso que vocês gravem, que vocês pensem, guardem na mente de vocês, sobre esse terceiro clã, é que ele vem pegando o refletor está diminuindo sozinho. É que ele vem pegando toda essa ideologia que os outros 2 clãs tinham, e eles adotam para eles, com uma a mais. Porque agora, esse terceiro clã, e isso me chamou muito a atenção,
eles fazem queima de cruzes e eles também fazem manifestação em massa. Mas o objetivo desse clã, o objetivo principal é perseguir pessoas que lutam por direitos civis. Então, eles perseguem movimentos de direitos civis. Tá? Isso aqui é uma organização secreta? A Ku Klux Klan é uma organização secreta? Depende do que você chama de secreto. Então, eu diria, aqui nesse momento, ela não é uma organização secreta, mas ela é uma organização secreta. Ela não é tão secreta assim. Então, quando Ellen White fala para aquele grupo de missionários, ela está falando da Ku Klux Klan. E é interessante porque ela é chamada, assim, de organização secreta. Mas olha o que ela faz. Ela faz queima de cruz e ela faz manifestação em massa. Queima de cruz eu já vi, eles fazem uma roda, né? Hoje o traje deles é branco, é o mesmo daqui, só que não é mais colorido, de cores vermelho, etc. É branco. E eles queimam cruz grande, gigante, assim, eles queimam. E eles fazem essa manifestação em massa. Então, eles são conhecidos, é sabido quem é o líder, etc. Então, é uma organização secreta que não é tão secreta assim. Então, agora a gente vai para um texto. Eu queria só adicionar que, no período em que Ellen White escreve para esses missionários sobre a Netflix, né? Sobre o que tinha lá no documentário, é interessante que a Ku Klux Klan, ela faz filmes onde pessoas, homem branco é o ator principal, ele é pintado de negro, tá? E ele faz como ele é um negro e a atriz principal faz como se fosse uma mulher indefesa, branca, e esse negro ataca essa mulher, estupra essa mulher. Então, o que a Ku Klux Klan quer fazer? Ela quer dizer que essas pessoas são um risco para a sociedade. Então, eles estão fazendo de forma que essas pessoas de bem são algo que é do mal. Nesse período, isso com fotos, vídeos, coisas a gente vendo de forma real, tinha pessoas mortas, negros, muitos, pendurados, enforcados em árvores, mortos, eram encontrados mortos, assim, eles faziam isso, matavam à noite, e a maioria não foi votar, porque eles queriam preservar a própria vida. Então, esse grupo,
esse movimento é um movimento que causa, que é um perigo para a sociedade. E eles são da extrema-direita e eles se dizem protestantes, cristãos protestantes. Mas todas as igrejas que sofreram com os ataques terroristas deles, com a violência vinda deles, todas as religiões até agora fizeram denúncias contra eles. Só para vocês terem noção do que é a Ku Klux Klan. Então, a gente leu o texto SPM. Deixa eu colocar aqui, acho que dá para ver. SPM, que estava em inglês, eu mandei no grupo, 28.1. Eu vou falar rapidinho sobre esse texto. Já falei, na verdade, esse é o texto que fala a respeito do pedido de Ellen White, porque a história se repetirá se eles trabalharem no domingo, eles vão ser alvo fácil para Ku Klux Klan. Depois a gente foi, eu acredito que a gente foi para 20 MR 282.1. Posso falar um pouquinho para adiantar? Não sei se acho que a gente não chegou a ler, mas nesse texto, Ellen White está pedindo, e ela diz, eu imploro, né, no final do texto, ela implora a um irmão, um adventista, que ele saia do movimento que ele está fazendo parte agora. E esse irmão, ele faz parte da maçonaria. Então, ele está dentro desse movimento, porque ele está fazendo parte agora da maçonaria. Então, Ellen White, e esse grupo é uma organização secreta, tá? Então, ela pede a ele que ele saia, que o que ele está fazendo é terrível, ela diz. É um irmão que está muito infiltrado, está muito envolvido com essa sociedade secreta. E a gente vai ver o quanto ela está encorajando ele a sair dessa sociedade. Agora eu pergunto, a existência de uma sociedade secreta é secreta? Não, não é secreta. Ela pode ser secreta até um determinado momento ou até um determinado ponto. Depois ela deixa de ser secreta. Porque se Ellen White sabe quem é, se Ellen White sabe o que ele está fazendo e está querendo tirar ele dali, então já não é mais secreto. Porque ela sabe que ele é um deles. Então, vamos fazer só alguns pontos chaves. Ela está dizendo que ele precisa deixar essa empresa, porque ele tem isso como um trabalho, uma empresa para ele. E ela diz que é uma coisa terrível e que muito pior ele escolher isso com um propósito de amor ao dinheiro. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo network, ele está fazendo trabalho como se fosse
como se fosse algo normal, um trabalho normal, mas ele está ali por pura ambição. Então, ele está ali por amor ao dinheiro. Ele é um homem de dinheiro e ele está ali por amor ao dinheiro. Então, por que os maçons criam essas sociedades secretas? Não é porque eles são guiados por Satanás ou porque eles são fantoches de Satanás, não é nada disso. Eles criam essas sociedades secretas para que eles façam conexões de negócios. É um trabalho, sabe? E esses negócios que eles fazem é network. Mas isso tudo são negócios temporais. Então, networking ele está fazendo isso por amor ao dinheiro. A gente pode ir para o texto. Eu não sei se eu mandei esse texto, mas eu posso ler aqui também. É que eu quero ganhar tempo. Eu tenho aqui. Só um minutinho. Ok. Então, eu vou explicar um pouquinho mais. Esse irmão, ele está, então, fazendo parte dessa empresa e ele está nessa empresa por amor ao dinheiro. Então, Ellen White está pedindo para ele sair, porque ele está muito envolvido com tudo isso. O que acontece quando você está num ambiente... Porque, na verdade, as reuniões de networking dessas pessoas são em bares, ou pubs, ou restaurantes que à noite viram bar. Então, o que eles fazem ali? O que ele tem como um adventista do sétimo dia à disposição dele ali? Ou com o que ele está sendo conivente? Fumo, álcool, pessoas que não têm o mesmo comportamento de um cristão, pessoas que não respeitam a Deus. É nesse ambiente que ele está. E esse ambiente faz o quê? Afasta as pessoas de Deus. Distancia essa pessoa de Deus. E ele já estava muito, muito infiltrado em tudo isso. Então, poderia um filho de Deus ser achado numa sociedade secreta? Sim, poderia. Ele é uma dessas pessoas. Então, é uma empresa da qual ele faz parte. Então, é uma empresa eu acabei de falar o que tem ali: álcool, tabaco, ele tem que pagar taxas e ele está usando seus talentos e seu business em favor de quê? De negócios temporais.
Então, tudo isso aqui são negócios temporais. Quando Deus dá um talento para a gente, para que Ele dá esse talento para a gente? O que a gente tem que fazer com o talento que Deus nos deu? Ele pode dar 1 para um, 2 para outro, 5 para outro. O que a gente tem que fazer com esse talento? A gente tem que desenvolver esse talento. A gente tem que melhorar esse talento, ampliar esse talento. O que ele está fazendo com os talentos que Deus deu a ele é, inclusive o dinheiro, porque esse dinheiro é de Deus, não é dele, ele está empregando de forma errônea o que Deus deu a ele. Esse dinheiro é de Deus. E ele também está se comportando não como um cristão. O que ele está fazendo é nocivo para ele, é um mau exemplo, que ele está fazendo parte de uma sociedade secreta que usa seus negócios para crescimento próprio. Ellen White é categórica no texto. A internet está instável. Ela é categórica no texto ao dizer que quando Deus dá o dinheiro, e ele não é contra a riqueza, ele quer que seja ajudado aquele que menos tem. Mas nesse caso aqui, ele não ajuda ninguém. Ele quer crescer e ter mais. Então, a gente vê algum ritual satânico aqui? Não. A existência da sociedade secreta é secreta? Não. Se fosse assim, Ellen White não teria todas as informações que ela tinha de quem eram os membros, que era adventista. Então, a gente vai para uma outra referência, essa eu não tinha dado ainda, EV 622.2. O título é muito interessante. Enganos por meio de sociedades secretas. Diz: o mundo é um teatro. Os atores, seus habitantes, estão se preparando para fazer sua parte no último grande drama. Entre as grandes massas da humanidade não há união, a não ser quando os homens se aliam para realizar seus propósitos egoístas. É o caso aqui desse irmão. Deus está observando. Seus propósitos a respeito de seus súditos rebeldes se cumprirão. O mundo não foi entregue às mãos dos homens, embora Deus esteja permitindo que os elementos de confusão e desordem dominem por algum tempo. Um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. Eu vou parar aqui, mas ela diz que Deus está observando tudo isso. E depois de ler tudo isso, depois da gente ver tudo isso, por que vocês acham que a gente ainda crê em Walter Waite? Sobre tudo o que ele ensina dos Illuminatis, da Organização Mundial, que mais? Vacinas, etc. Por que a gente acredita nisso?
Esse texto está falando sobre confederações. Lembra que eu li? Eu acho que vocês podem ver aí. Ela fala claramente. Depois de Satanás, um pouco mais abaixo, algumas linhas abaixo, umas 6 linhas abaixo, está escrito assim: os que estão cedendo à paixão por confederar-se estão executando os planos do inimigo. A causa será seguida de efeito. Então, a gente está falando aqui de confederações. Confederar, se unir, reunir para algum propósito específico. Aliar-se por algum objetivo específico. Então, ela diz: o mundo é um teatro e os atores, seus habitantes, estão se preparando para fazer parte do último drama. Entre as grandes massas da humanidade, não há união, a não ser quando os homens se aliam, se confederam, para realizar seus propósitos egoístas. E ela diz: Deus está observando. Então, as pessoas, ela quer dizer aqui que as pessoas estão se confederando para cumprir seus propósitos egoístas, seus planos. E o interessante é que, como a gente viu antes, isso pode acontecer em segredo, óbvio. Primeiro eles se reúnem, isso acontece em segredo, e depois isso é colocado, externado. Mas primeiro é feito em segredo. Então, vamos para o texto Grande Conflito, 573.1. Grande Conflito, 573.1. No movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isto, estão abrindo a porta para o papado, a fim de adquirir na América do Norte protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. E o que dá maior significação a este movimento é o fato de que o principal objeto visado é a obrigatoriedade da observância do domingo, prática que se originou onde? Eu vou ler tudo. Em Roma. E que ela alega como sinal da sua autoridade. É o espírito do papado, espírito de conformidade com os costumes mundanos, com a veneração das tradições humanas, acima dos mandamentos de Deus, que está embebendo as igrejas protestantes e levando-as a fazer a mesma obra da exaltação do domingo, a qual antes delas fez o papado. Então, a gente está falando, e agora eu posso fazer essa pergunta, qual é o propósito pelo qual eles vão se reunir? Deixa eu ver se eu posso falar as pessoas que estão se reunindo em especial. Como fez Constantino, uma confederação para trazer um propósito que ele tinha, para satisfazer um objetivo que ele tinha. Bom, enquanto essa pergunta não é respondida, eu pergunto: vai acontecer uma confederação no fim do tempo agora? Sim, vai.
Isso acontece de forma secreta em confederações secretas na sociedade? Sim ou não? Não. Médio. Um falou não, o outro falou médio. Então, vou repetir a pergunta. Isso acontece de forma secreta, em confederações secretas na sociedade? Sim. E médio? Sim, porque as confederações, elas acontecem, essas reuniões acontecem em secreto. Não é uma coisa aberta. Mas depois, por esses objetivos, isso pode ser externado. Então, acontece de forma secreta na sociedade. Qual é o objetivo dessas confederações? Ela diz já no texto. Porque no texto anterior, ela diz que eles estão se confederando para usar, eu acho que nesse texto também, para usar política e religião. O que eles estão querendo? Eles estão querendo a união, eles estão defendendo a união de quê? De igreja e Estado. É isso que eles estão fazendo. Então, você tem uma confederação de igreja e Estado, e a gente pode pensar quem é que está espalhando essas ideias de maçons, Illuminatis, Deep States, que quer dizer Estado profundo. Não sei se vocês já ouviram falar, a gente vai abordar isso rapidinho. De onde todas essas confederações estão vindo? Quem está trazendo essas confederações? Se a gente voltar no ponto de virada, se a gente voltar no Israel antigo, a gente vai entender. Ou, se a gente voltar no início do Israel moderno, quando tem o primeiro e o grande, o segundo e o primeiro e o segundo grandes despertar, o que a gente vê? Se recordam que a gente vê duas vertentes no primeiro grande despertar e que a gente vê ali os liberais e os conservadores? Então, quem está trazendo? Por que surgem os liberais? Porque os ministros conservadores acham que estão perdendo espaço, porque começam a observar os liberais lutando por seus direitos, de estudar a Bíblia por si mesmos, mas eles querem levar o que eles acham que é melhor para as pessoas. Eles querem ter o poder, o domínio, eles querem moralidade. Então, quem são eles? De onde eles vêm? De qual religião eles vêm? Do protestantismo. Isso vem do protestantismo. Todas essas confederações, esses planos, essas alegações. De quem que a gente se recorda? Eu vou falar isso mais na frente. Vamos continuar. Então, qual é o nosso problema? Por que a gente acredita nisso tudo? Qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente está pensando igual. Para a gente crer na teoria de conspiração, a gente está pensando igual. A gente ainda está com as características de quem? Do touro ápice. É por isso que a gente acredita. É por isso que no grupo tem gente colocando vídeo, tem gente colocando temas com teoria de conspiração, mas que também, às vezes, nem percebe. Então, eu quero fazer uma pausa só para falar uma coisa. A Tess tomou um tempo da aula dela para poder citar aquele gráfico onde ela tinha os meios de comunicação que eram confiáveis, os que eram não confiáveis, os que eram mais ou menos. Ela tinha tudo aquilo, ela mostrou a tela do computador dela. Então, ela dá uma dica
de um estudo, que é curto, eu fiz. É uma série pequena que você estuda para você aprender a distinguir desinformação de informação. Então, antes de postar, eu vou pesquisar, olhar as características dessa informação para saber se ela é real ou se ela é falsa. Ok? Então, a gente está crendo nisso porque a gente está mergulhado nisso. A nossa mente está ligada a isso. E os líderes protestantes, eles estão falando, cuidado com isso, cuidado com os Illuminatis, cuidado com o 5G. Sabe o 5G? Cuidado com... o que mais? Cuidado com a vacina, não toma vacina. Isso a gente está absorvendo essas coisas. Para a gente crer, é porque a nossa mente ainda está aqui, senão a gente não teria dúvida. E a gente não creria. Então, eu quero sugerir que houve uma confederação em 2012, tá? 2012. E essa confederação envolvia 3 homens de poder, poderosos. Um é Steve Bannon. O outro é Stephen Miller. E o outro foi Jeff Sessions. Esses 3 homens se confederaram em 2012. Para quê? Será que eles fizeram isso em público? Será que foi publicamente que eles se confederaram? Não. Bom, obrigada. Não foi. O que vocês acham? Porque esses homens, eles se reuniram privadamente e eles estavam juntos, planejando seus propósitos egoístas, e eles tinham em mente, nos seus propósitos, um ponto específico. Alguém sabe qual é? Qual foi? Ressuscitar o poder do protestante ao Estado. Ressuscitar o poder do protestantismo sobre o Estado. Estado. Ligado ao Estado americano. E a pessoa Donald Trump. Entendi. E o que você acha que eles queriam trazer para a gente? Porque antes, eu quero dizer que Steve Bannon, todo mundo sabe quem é. Ele é um homem de é um influenciador, um oportunista, e ele não é político nem nada, mas ele colocou Donald Trump na presidência. Ele também tem ligação com Bolsonaro. É um homem poderoso. O Stephen Miller, ele é um conselheiro sênior de Donald Trump. E o Jeff Sessions, ele foi senador. Ele foi senador do Partido Republicano por um período de 9/2 de 2017 a 7/11 de 2018. Mas ele é senador desde 1997. E ele foi senador também, ainda continuou sendo até 2017. Não sei qual é a carreira hoje. Então, esses são homens de influência, são homens importantes.
Uma coisa interessante, Marcos, antes de eu finalizar, de eu dar a resposta da pergunta, é que todos eles possuem essas mesmas características. Nacionalismo branco, eles são nativistas, sim, eles são antissemitas, anticatolicismo também. Então, olha bem as características desses homens, dessas pessoas que estão se confederando com essas sociedades secretas, tá? Bom, o que eles queriam era trazer nada mais, nada menos que, vou dar uma dica, em 2014, eles se confederaram em 2012 para trazer em 2014 o quê? Eles queriam trazer o decreto dominical. Foi para isso que eles se confederaram. A intenção, nos planos deles, eles precisavam de... eles iam usar as igrejas, tá? Eles precisavam da política unida à igreja, para eles trazerem esse decreto dominical em 2014. E o que eles queriam fazer? Eles queriam fazer uma reviravolta com os republicanos. E eles estavam querendo trazer para o seu meio aqueles que fossem possível e tirar do caminho aqueles que não aceitassem as regras deles. Eles queriam os republicanos radicais, trazer para eles. Aqueles que são da extrema-direita. Sabe quem são da extrema-direita? A Ku Klux Klan. Ela faz parte da extrema-direita, tá? É assumido. Então, qual era o propósito deles? Trabalhar com os líderes das igrejas, tá? Das igrejas evangélicas de toda a América. Esse era o plano deles. Então, eles fazem essa confederação secreta, que é secreta, em 2012. Logo depois, Steve Bannon, ele senta-se com um repórter e ele abre todo esse plano, claramente. E ele deixa claro que ele iria usar para os seus planos, para a divulgação disso, para colocar isso na mente das pessoas, a Fox News. Então, eles iam usar a Fox News para espalhar essas mensagens, tá? Steve Bannon que fala isso, que era um dos planos, tá? Muito bem claro. Então, e eles iriam usar elementos radicais do Partido Republicano. Ele fala isso também. Então, eles queriam usar os radicais, os extremos da extrema-direita, e eles queriam remover aqueles que eram mais equilibrados. Então, eles iam fazer o quê? Eles iam usar a igreja, os protestantes, para fazer esse trabalho. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão usando, eles tinham um modelo para defender os cristãos, né? E usar também os seus poderes políticos, né? Então, eles estavam usando e unindo igreja e Estado. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu queria que vocês me respondessem. Quem mais repetiu o mesmo ato, o mesmo plano? Idêntico.
Quem mais? Lá no que a gente falou no primeiro grande despertar, que a gente viu as duas vertentes e a gente viu que quem era o líder, o pai do protestantismo nesse período e que trouxe esse ponto de virada, que está culminando até hoje, que é o nosso grande problema. Então, foi Jedediah Moss. Foi ele. Uma coisa interessante é que Jedediah Moss, ele cria em tudo isso, mas ele era muito estratégico também. Então, ele sugeriu para todos todos os conservadores, os líderes conservadores, esses anciãos, ele sugeriu que eles levassem durante o período de eleição, olha bem, durante o ano de eleição, ele disse que eles deveriam usar histórias do passado para resolver qualquer proposta do governo. Ou seja, iria subir no púlpito, ia usar histórias do passado para resolução de qualquer proposta política, tá? Mas ele queria também, ele fala que também dessa forma iria prevenir de surgir novas facções, ou seja, novos grupos que iriam lutar. Então, ele que trouxe esse ponto de virada, quando eu expliquei um pouco sobre essas duas vertentes. Então, Jedediah Moss traz isso quando ele, no púlpito, ele fala sobre os Illuminatis, ele coloca para as pessoas as sociedades secretas. E ele coloca a sociedade secreta como o quê? Uma ameaça contra o governo. O governo está passando por um turbilhão de coisas que John Adams não é culpado, a gente já citou tudo que estava acontecendo, e aí Jedediah Moss entra com esse assunto, e ele diz que é o pecado das pessoas, né? Que a falta de moralidade é que está fazendo com que essas coisas aconteçam, e ele cita o quê? Os Illuminatis vindos da Baviera. Então, a gente não vê letras estranhas, a gente não vê sinais de mãos, tá, irmãos? A gente não vê sinais de mãos, letras estranhas, a gente não vê apertos de mãos diferentes, a gente vê confederações, pessoas planejando, muito bem planejado, usando sua inteligência para alcançar seus objetivos egoístas, união de igreja e Estado, é isso que a gente vê. A gente vê que isso está saindo do protestantismo, tá? E que é trazido aí primeiro por Jedediah Moss, isso persiste, permanece. Então, a gente volta para falar de Walter Waite, e o que Walter Waite acha? Ele acha que é rico de conhecimento, que ele domina o entendimento das escrituras, né? Ele crê em todas essas coisas. Eu queria que vocês soubessem que Walter Waite, ele tem uma autonomia, ele tem um poder muito grande relacionado com as suas pregações, porque ele faz parte agora não vou lembrar. O nome da TV, rede de TV Amazing, e agora eu não lembro mais o outro nome. Mas, ok. Ele veio de uma família católica. Amazing Discoveries. Obrigada. Isso mesmo, Amazing Discoveries. Ele veio de uma família católica. Vou colocar aqui. E era muito católica. A família de Walter Waite.
Então, a mãe dele falece com câncer e a mãe é protestante. E os católicos dizem a ele que a mãe não vai ser salva, porque ela servia a uma religião falsa. Então, que ela vai ficar no inferno. Assim, ele decide ser ateu depois de tudo isso, e logo depois ele volta para a Igreja Católica, mas ele começa a fazer muitas perguntas, ele tem muitas dúvidas dentro da igreja, e ele não é satisfeito com suas dúvidas, então ele deixa a igreja. Mas depois que o filho tem uma doença grave e se cura, ele conhece um artesão que está trabalhando na sua casa, na cozinha da sua casa, e esse artesão fala com ele da igreja adventista, ele se simpatiza com a igreja, vai conhecer e ele passa a fazer parte da igreja adventista. O canal que ele domina e do qual ele é o principal orador, a TV, ela funciona 24 horas, tá? 24 horas, 7 dias da semana. Agora vocês imaginem a teoria de conspiração 24 horas, 7 dias da semana, todos os dias, dia inteiro, noite inteira, no ouvido das pessoas, trazendo informações totalmente falsas. É isso que ele faz, tá? Ele é proibido de fazer isso em várias igrejas, na Alemanha, em outros países, mas já foi punido por causa das suas teorias de conspiração. Tem uma revista adventista que diz... Eu não lembro mais o nome da revista, desculpa, gente, mas eu vou... Eu acho que não é essa, não, é uma outra. Ela diz, tem um título, ela faz 2 artigos contra Walter Waite, e um dos artigos diz assim: O mundo escuro e fantasioso de Walter Waite. Se vocês... Eu vou ver se eu consigo esse artigo, ele está em inglês. O que Walter Waite prega? Que ele está promovendo a compreensão protestante da Bíblia. É a mesma coisa que Jedediah Moss. Isso me impressiona muito. Bom, o que falta para essas pessoas? O que Deus trouxe lá no Ômega, quando ele vem para poder resgatar esse povo? De que forma ele traz a mensagem para essas pessoas? Por parábolas. O que faltava para Jedediah Moss quando eu disse que ele interpretava a Bíblia literalmente? Faltava metodologia. Então, ele pegava o literal e aplicava no literal. Então, uma outra pergunta. Por que Miller nunca mencionou sociedades secretas? Por que Ellen White nunca parou para falar a respeito das sociedades secretas? Porque eles não se importavam com isso. Porque isso não era... Porque era falso. Isso era irrelevante. Então, o que acontece é que a gente ainda tem orgulho de ter os nossos pioneiros, de ter o sábado, de ter o conhecimento da Bíblia, de ter metodologia, agora, de que mais? Conhecer profecia, entender as profecias através dessa metodologia. Então, quanto mais ricos a gente se acha, mais afundado em idolatria a gente está. Por que isso acontece? Por quê? Porque esses que creem assim, eles estão
fazendo a imagem de Cristo a sua própria imagem, correto? Então, se Cristo viesse hoje, eles iriam reconhecer a Cristo? Não. Não, eles não iriam reconhecer a Cristo. Obrigada. Eles não iriam reconhecer porque eles estão assistindo Walter Waite, porque a mente está ligada ao crer nessas teorias de conspiração. Há pessoas vestidas de branco com um cetocópio aqui dizendo não tomem a vacina. Então, por que a gente, o movimento, ordena mulheres? Por que a gente teve o assunto das calças? Por que a gente deu esses passos estranhos? Será que isso é só porque se encaixa na ideologia do movimento? Não. A gente está tomando esses passos porque são passos que a gente não daria. E quando eu soube, logo no início, eu soube no mesmo dia que a Tess estava de calça, a Ximene estava de calça na França, eu disse, o que é isso? Foi a primeira coisa que eu disse. Conservadorinha até. Disse, o que é isso? E alguém sorriu e disse, não tem graça. Eu falei assim, eu estava dentro do ônibus. Porque a gente não ia dar esses passos, sabe? A gente não estava pronto para dar esses passos. Mas por que esses passos são dados? Por qual razão? Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente... Pode falar. Por conta da metodologia. Por causa da metodologia. Então, se a gente compreende a metodologia, a gente discorda disso, e a gente começa agora a tirar as características, a fazer Cristo a nossa própria imagem, e a gente começa a fazer o quê? Deixar que Cristo mostre a sua imagem. Às vezes é contra a vontade da gente, mas a nossa vontade não centra. O que centra é a vontade de Deus. Porque enquanto é a nossa vontade, é erro. A gente viu desde as aulas que eu estou dando. Entende? É erro. Então, o que acontece é que a gente para de fazer Cristo a nossa própria imagem e a gente agora espera conhecer a imagem de Cristo. É isso que a gente faz. Então, o que as parábolas estão fazendo e a metodologia que o Marcos acabou de fazer? Estão ensinando a gente. Estão nos ensinando. E de que forma está nos ensinando? Através da natureza do reino. E da natureza de quem? Do nosso rei. Porque aqui... Onde que está o Toruá, gente? Perdi ele. Acho que eu apaguei, né? Porque no Toruápis está as características de um rei pagão e está a forma de um rei pagão. Deus é manso, suave, não ia ser aceito, não ia ser reconhecido, na verdade, e nem aceito. Então, ele não se parece com Apis-Bull. Então, ele não tem nada a ver com a ideologia de Jedediah Moss, nem toda essa ideologia aqui. Cristo não é assim. Então, é o poder do ensino por parábola que faz, que é a razão com que o movimento está dando esses passos. Entende? E eu queria abrir um parênteses, porque isso é para tudo, gente. É para tudo. Não é só para o que eu estou dizendo agora, mas é num todo. E para coisas mínimas, para detalhes que a gente não está atento para ver, para detalhes que a gente precisa estar sensível para sentir de Deus, para compreender. Então, a nossa natureza, nossa inclinação natural é para quê? Para o conservadorismo adventista. A gente veio de onde? A gente veio daqui.
e a nossa natureza natural é para o conservadorismo adventista. Ô, Rose, Oi? por si só, a instituição adventista ela já é um orgulho, né? É orgulhosa por si só, né? Então, não é tão simples. Você percebe uma coisa, imagina nos dias de João Batista. Um camarada começa a pregar que todo mundo agora tem que se batizar, receber o reino. Aí você para e pensa, é o que você falou agora em relação a pés, né? Calça, que isso? Aí você fala, quê? Me batizar? Descer as águas? Esse cara tá doido. Eu sou judeu, eu sou hebreu, fui circuncidado no 8º dia, quando eu nasci, descer as águas? Quer dizer, esse cara é doido. Só que assim, é a cegueira, né? É a cegueira de uma metodologia errada, de um ensinamento errado, né? A força, o poderio de uma tradição que se acha que ela é tudo, quando não é. Então, isso é muito perigoso, realmente. Talvez seja o Toro Apis aí, né? Em resumo, a adoração Toro Apis, a instituição. Sim, infelizmente é. A gente tem isso com a gente no movimento. Nós não estamos livres disso. Nós temos que lutar muito, sabe? Eu me pego conversando com jovens e de repente eu falo, não, eu discordo de você, eu louvo a Deus, porque hoje eu identifico, mas digo, eu discordo de você, porque essa frase é machista, você está dando a culpa à mulher, e quando a culpa não é da mulher. Então, isso está entranhado na gente, está até na mulher. A gente fala de machismo, acha que é só homem, mas isso está entranhado na gente. Eu estava comentando aqui na escola, numa aula, que Ellen White diz que todas as escolas devem ter o campo para trabalhar, né? E eu fico me perguntando, porque agora na quinta-feira eu tenho campo, a Gabriela me deu um dia fora da cozinha, então eu tenho campo para trabalhar. E eu fiquei encantada com trabalhar no campo. E eu entendi que trabalhar no campo não é para você se cansar daquela função que você está e, de repente, você se cansou. Não é para isso. Se você ouvir Parábolas de Jesus, capítulo 25, você vai ver que o campo ele foi feito para fazer você vencer o que há de ruim, curar e ampliar seus limites, para você estar mais próximo de Deus, porque quando você faz isso, você está mais próximo de Deus. E é muito lindo, é o colher, o plantar, o regar, é o você tomar muito sol, né? Você está ali, a planta é dependente de você, você leva água e ela te traz o espiritual. Eu sinto assim, particularmente, eu tenho tido experiências maravilhosas, mas a gente tem que estar aberto para isso num todo. Não tem como a gente pensar, não, isso aqui eu acho que é assim, porque ali está falando assim. Se a gente não tiver metodologia, se a gente não tiver hermenêutica, e tem mais, Deus não quer a gente como robôs, todo mundo sabe disso. Ele nos quer racionais. Ele quer que a gente compreenda o que ele quer, não que a gente vá por ir. Então, é por isso que a gente tem que ter acesso a todas essas coisas, para a gente entender. Então, por isso, Tess destrincha os assuntos, o Parminder, etc. E a gente precisa buscar. Isso é para a gente entender qual é a nossa raiz, o que a gente tem que tirar da gente, enquanto é tempo, né? Então, Cristo é um homem manso, humilde, e eles estavam procurando alguém fenomenal, né? Alguém grandioso, mas a gente viu que essas razões políticas, essa união de igreja e Estado tem tudo a ver com John Adams e Jedediah Moss, e a gente viu os conservadores, os liberais, a gente viu que Jedediah Moss e William Bentley, que eu falei que foi aquele que foi contra Jedediah Moss, porque ele também tinha um certo poder, mas ele era um homem poderoso dos liberais. Eu queria abrir
um parênteses e dizer: todos esses homens lados são homens cultos, estudados, homens de posse, tá? Todos esses homens que estão planejando essas coisas. Então, hoje, eu só vou finalizar com um assunto de hoje, o que a gente está vivendo hoje, teoria de conspiração na veia. Eles estão falando agora do 5G. Alguém já ouviu falar do 5G? Então, o 5G... Como? Sim, sim. Já ouvi muito. Sim. O 5G é nada mais, nada menos do que a quinta geração. Quinta geração que tem a ver com cobertura, com internet. Então, é a quinta geração, porque começou com a primeira geração, que era aqueles celulares, cebolões enormes, e dava para a gente falar no carro em movimento, etc., que trouxe uma facilidade enorme. Depois veio a segunda geração, não teve tanta mudança, veio a terceira geração, que trouxe uma mudança grande, aí veio a quarta geração e agora a gente tem a quinta geração. O que as pessoas estão falando por aí? Que a quinta geração é uma teoria de conspiração. Eles transformaram a quinta geração numa teoria de conspiração. Então, a quinta geração veio para dominar o mundo, para ter acesso aos nossos celulares, aos nossos dados, às nossas casas, aos nossos trabalhos, às nossas coisas confidenciais, aos nossos e-mails. Vocês acreditam nisso? Não deveriam. Porque o 5G é simplesmente 5G. É algo grandioso que vem para ajudar com isso mesmo, com tecnologia, sabe? Eu posso dizer para vocês que existe uma briga dos Estados Unidos com a China, vocês já devem ter visto notícia, que os Estados Unidos pediu ao Brasil, Bolsonaro, para também ir contra a China, uma empresa da China, que é fornecedora desses cabos, porque tem que ter muita... fibra ótica, cabos de fibra ótica tem que ter, e tem que ter muitos data centers. Mas essa empresa que os Estados Unidos está contra na China, porque os Estados Unidos alega que essa empresa ela está fazendo espionamento, ela espiona os Estados Unidos ou fazem como é que é? Secreto? Espionagem secreta através do trabalho que ela faz. Veja bem, o nome dessa empresa é Huawei. Esse é o nome da empresa. Huawei. É a empresa chinesa. Essa empresa, ela serve o Brasil há 20 anos, tá? É ela que fornece, ela é uma mega empresa, ela trabalha com o mundo inteiro. Mas agora, com os Estados Unidos e aliado a outros países, eles já tiraram o trabalho dessa empresa em alguns países juntos, eles se reuniram e isso não é mais possível em alguns países. E agora o Brasil, me parece que Bolsonaro, porque foi um pedido de Trump, ele também entrou nesse rol. E alguns países são a França, o Reino Unido, que foi o último a entrar nessa agora, o Reino Unido, França, o Brasil, e não estou achando os nomes todos. Reino Unido, França, Brasil, Estados Unidos
E tem mais países. E França, tem mais países. Então, eles estão fazendo isso. Ela foi investigada, mas não há prova. Só que, quando isso aqui surge, são muitos fios, cabos que vão ser usados, e aí tem uma certa facilidade. Isso pode acontecer, mas não tem provas, não tem nada provado ainda. Isso pode ser real, tá, gente? Então, 5G não tem nada de teoria de conspiração, de dominar o mundo, tá? Isso não existe. Isso aqui é tecnologia. Isso é para ampliar, isso é para dar velocidade na hora que você vai buscar uma informação, é para... sabe que ele dá uma velocidade maior, 20 vezes maior, 10, 20 vezes maior que o 4G. Então, esse é a intenção de surgir o 5G. Agora, quem vai participar desse mercado em 2021, porque ainda é para 2021, esses países estão decidindo, porque eles querem tirar a China. Vou colocar aqui. Então, só para falar um pouquinho do 5G, eu queria também... Irmã, Oi. irmã, boa noite. Boa Desculpa noite. interromper. Tudo bem? É só uma dúvida. Eu não sei se eu posso interagir um pouquinho, se vai atrapalhar a irmã. Pode ou falar. se não é o momento oportuno. Eu não quero ser inconveniente. Mas a gente fica que acompanha os noticiários em tempo real, o dia a dia, às vezes a gente fica com a nossa cabeça tão perturbada, porque vivemos num mundo com tanta informação, que às vezes eu perco até o sono. A gente sabe que existe realmente uma batalha muito grande, uma batalha para domínio, né, entre os Estados Unidos e a China. A gente sabe, entre aspas, que os Estados Unidos ainda vive uma democracia. Podemos dizer assim ou não? Que os Estados Unidos vivem uma democracia, apesar agora de todo esse movimento aí, com esses votos pelo correio. A gente não sabe. A irmã está me ouvindo? Estou. Tá. A China, ele é um país comunista, onde as pessoas não têm liberdade, elas não podem defender o seu credo, né? Lá, pelo que eu sei, é proibido se falar em Bíblia, as pessoas não têm elas não podem exercer a sua fé. E é um país muito rico, tanto é que a gente, não sei se é verdade, eu só estou colocando isso, porque às vezes a gente ouve, e eu até queria propor reuniões em que a gente pudesse, com auxílio, debaixo de oração, com auxílio do Espírito Santo, expor as nossas dúvidas, porque às vezes a gente ouve, mas a gente não tem, às vezes, a liberdade de falar, ou às vezes a gente se sente assim... Constrangido. Constrangido. A gente precisa ouvir e ser ouvido, porque Quem está falando? é muita coisa. Quem está falando? É a irmã Márcia. Márcia, é a irmã Márcia. Eu faço minhas as suas palavras. Então, aí o que acontece? Acontece o seguinte, a gente lê Espírito de Profecia, a gente participa das reuniões, e a gente está ligado em tudo que está acontecendo no mundo. E aí, às vezes, a gente não tem com quem falar. Então, se eu não quero atrapalhar a irmã, eu não quero ser inoportuna, mas eu acho que a gente precisava trocar essas informações. Porque, veja bem, como eu estava dizendo, a China, ele é um país que as pessoas não têm liberdade de se expressar. Ô, Márcia, só um instantinho. E ele é junto com Rússia, né? Sim, Rússia aí o que é o Rei do acontece, Sul. irmã? Só para mim não atrapalhar a irmã e terminar meu raciocínio aqui. É verdade que foi a China que patrocinou a campanha para as eleições presidenciais aqui no Brasil
do Ciro Gomes, esse contrato que foi feito agora dos chineses com a Coronavac, com o Butantan, aonde o Dória ele só vai usar a mão de obra do Instituto, o Instituto não vai ter... Teve um barulho aí. Desculpa. Esse contrato que os chineses têm agora com o Instituto Butantan da Coronavac, alguém teve acesso a esse contrato onde só beneficia os chineses. Então, a gente fica assim se questionando, porque existem coisas reais acontecendo com esse governo com relação ao Brasil e ao mundo. Então, a gente às vezes só fica ouvindo dos Estados Unidos, mas a gente não tem a contramão do que está acontecendo do outro lado também. E eu sei que existe uma teoria de conspiração com relação ao 5G, e a gente sabe que os Estados Unidos não quer perder essa liderança com relação à internet no mundo. Mas a gente tem que ver também que os chineses eles estão entrando pouco a pouco. Existem muitas empresas aqui no Brasil, terras que literalmente eles estão comprando. E eu não queria atrapalhar a irmã, mas a gente sente vontade, porque é muita coisa que está acontecendo, e a gente não está alienado do que está acontecendo no mundo. A gente vem acompanhando os jornais. A gente sabe que, eu não queria nem tocar nesse nome para não trazer polêmica para o grupo, que o Bolsonaro pode até ser um fantoche para o Donald Trump, e acredito que seja. Mas a gente tem que prestar atenção também do outro lado, porque nós, como os cristãos, e a gente estando informado de tudo que está acontecendo, nós temos que estar atentos a tudo que está acontecendo, tanto de um lado quanto de outro. Porque... Quando a irmã fala... Pode falar, irmã. Desculpa. Não, tudo bem. Quando a irmã fala outro lado, qual o outro lado que a irmã quer dizer? Sem ser Estados Unidos? Nós temos que ser prudentes, né? Estar atento ao que está acontecendo no mundo, porque assim, nós estamos vivendo um mundo tão polarizado, tão complicado, que se a gente só olhar por um lado, por exemplo, os Estados Unidos com o que está acontecendo, mas eu não sei se isso é teoria de conspiração, que os chineses também estão patrocinando campanha nos Estados Unidos, porque eles são muito fortes, mãe. Eles têm a maior patente do mundo, são os chineses. Então, isso que eu quero dizer, que a gente tem que observar tudo o que está acontecendo na geopolítica para a gente entender que o inimigo ele também pode trabalhar em várias frentes para poder tirar a nossa atenção. E isso é uma coisa que me preocupa muito, porque essa liberdade que as pessoas que vivem na China, nesses países comunistas, eles não têm acesso ao que a gente tem. Eles não podem ter a liberdade de ler um espírito de profecia, de ler a Bíblia. Lá as pessoas não têm esse acesso que nós temos na internet, aqui, de se comunicar. Lá eles não têm. Irmã, eu vou interromper você um pouquinho para ver se eu consigo... Desculpa, irmã. Não. Sim. Não, de jeito nenhum, de forma alguma, isso é importante também. O assunto que eu tenho hoje aqui é teoria de conspiração. Quando a gente fala da China, quando você quer saber dos outros países, como que está ao redor, como você disse, lá fora, na parte externa, se eu posso te sugerir uma forma que eu acho que tem me alimentado muito bem, são os podcasts da Tess, que ela manda em inglês e que é traduzido aqui, os artigos são traduzidos na escola. Eu leio todos, irmã. Então, esses artigos, eles trazem informações
muito da hora, muito do tempo presente mesmo. Pontuais para o que nós estamos vivendo. Muito pontuais. Então, a gente também tem que ir com calma. Eu sei que são muitas informações, mas a gente tem que ir por etapa, sabe? E o que a gente tem, por exemplo, hoje, qual é a informação que está sendo traga para vocês? Essa, teorias de conspiração. A gente está vendo que a gente veio com uma mentalidade de touro ápice, que agora a gente está fazendo parte do quê? Da teoria, na verdade, do adventismo conservador. É disso que a gente está fazendo parte. Então, a gente está estudando sobre isso para que isso possa abrir as nossas mentes. Diante do saber o que é teoria de conspiração e o que não é teoria de conspiração, é que aí a gente vai fazer a nossa escolha, ou que a gente vai compreender melhor. E a gente tem que dar um passo de cada vez, sabe? Nós temos muitas informações nessa última Campal e na Campal anterior. Muitas informações que podem responder muitas perguntas. Nós temos as redes de comunicação que são confiáveis, mas que a gente tem que ir com atenção, porque pode misturar verdade com mentira também. Então, tem essas redes confiáveis, que são Folha de São Paulo, CNN Brasil, vocês lembram mais alguma? Estadão, a CNN... O Wesley acabou de publicar um artigo interessante sobre isso nos grupos de WhatsApp, talvez para não ter que falar sobre todas as redes que vem à cabeça agora, dá para olhar com calma, tá? Porque Irmã, eu quero pedir perdão aqui eu quero pedir perdão aqui se eu tirei a irmã da linha de raciocínio, mas e queria que a irmã continuasse aí, e quero pedir desculpa se eu for inconveniente, e eu agradeço. Eu tenho lido os artigos, eu ouço muito a CNN, e só foi um desabafo mesmo, porque eu acho que a gente precisava interagir, conversar um com os outros, porque, como eu disse, é muita informação e tem hora que a cabeça da gente fica até com a mente cansada, porque eu acho que essa troca de informações que a irmã deu agora para mim, é isso, que a gente tem que ir com calma, um passo de cada vez, absorver ao máximo o que foi dito na última Campal, e isso que a irmã disse, eu aceito e acredito que a forma que a gente tem de sair do conservadorismo, abrir a nossa mente, o nosso espírito, e trabalhar na nossa personalidade, o nosso caráter, coisas que se não tivessem sido ditas agora, a gente não estaria conseguindo fazer isso. Obrigada. Meu amor, por nada. Eu estou entendendo a sua necessidade, e eu acho que mais do que da gente discutir entre nós, eu queria buscar pessoas que podem esclarecer dúvidas para você. Então, eu acho que isso é relevante, sabe? Quem tem religião, ou tem algum barulho aí incomodando. Eu não sei quem é que está com o microfone aberto. Que faz parte da liderança, que pode trazer aliviar essas dúvidas, sabe? Eu queria falar, só para terminar, de um grupo que eu acho importante que a gente saiba, que se chama QAnon. Desculpa o tempo, gente, mas eu preciso terminar isso com vocês, porque é importante. Então, é esse aqui. Não sei se vocês já ouviram falar
eu preciso falar desse grupo, porque nas eleições agora, na Geórgia e também no Colorado, venceram duas pessoas, duas mulheres, tá? Uma é Lauren Boebert e a outra se chama Marjorie Taylor. Essas mulheres agora estão no poder. Elas ganharam as eleições dos Estados Unidos e elas têm um certo poder, um poder importante, político. Mas essas mulheres, elas fazem parte dessa teoria de conspiração, desse movimento. Esse movimento, ele traz teorias de conspiração. Esse movimento começou com fóruns, simples fóruns, e esse Q, que é uma pessoa, é uma abreviação, ele colocava suas teorias de conspiração nesse fórum, tá? O objetivo desse movimento é trazer a teoria de conspiração com força total. E mais incrível, eles conseguiram, eles tiveram sucesso. Então, essas duas mulheres, elas defendem esse grupo, esse movimento, e teve mais um homem eleito nos Estados Unidos. Quando Donald Trump foi perguntado se ele conhecia, ele disse que não. E ele disse que essas pessoas que fazem parte desse grupo, eles amam o país. Essas pessoas são tudo isso aqui. Tudo. São homofóbicos, sexistas, são antissemitas, fortemente, assim como é Walter Waite. É um antissemita fácil de identificar. Então, essas mulheres, elas defendem esse grupo. Durante a sua campanha, as duas se afastaram quando começaram a mencionar isso. Depois que elas foram eleitas, elas agora assumiram totalmente. O que esse grupo traz? Ele traz uma teoria de conspiração que o Q, ele foi lá atrás, em 2017, essas teorias de conspiração foram favoráveis à eleição de Trump. Ele traz isso, 2016, desculpa. Em 2017, ele faz um apanhado de teorias de conspiração e traz para dentro do grupo também, tá? E ele faz como? Ele diz que existe pedofilia e tráfico de crianças, e que isso está onde? Eles dizem que isso está, por exemplo, nos democratas. Hillary Clinton era uma. Hillary Clinton era uma. Eles dizem que ela é, na verdade, uma pessoa que faz parte desse grupo de pedofilia, que pega as crianças, essa história é real, e as pessoas creem nisso. Tomam o sangue dessas crianças, porque tem uma substância tal nesse sangue, que essas pessoas tornam essas pessoas, de alguma forma, especiais, e eles têm existe um grande duto por debaixo da terra, até a Espanha, que põe essas crianças e que passa com essas crianças, e são todos pedófilos que fazem isso. Eles falam de outras coisas também, essas pessoas creem nisso, são pessoas inteligentes que estão no poder, tá? E defendem isso. E eles vão muito mais longe do que isso. Esse QAnon, se eu estou citando bem, esse grupo, ele começou nos Estados Unidos e ele agora tem ele em outros países, tá? E ele teve um avanço muito grande. Uma repórter disse o seguinte: incrível que eles tiveram influência nas eleições
e colou. Que o que eles trazem, ela fala, essas teorias de conspirações malucas que eles trazem, colou. Então, isso aqui é mais teoria de conspiração. Esse movimento, ele ganhou poder muito grande. E ele tem o apoio de Donald Trump. Então, no Brasil, ele já faz parte. Eles sempre colocam os atores, as estrelas, os cantores, pessoas famosas, e dizem que essas pessoas fazem isso. Com referência a Hillary Clinton, ela tinha uma pizzaria que dava doações para a política dela e para o seu desenvolvimento lá na política, para a sua candidatura. E aí, o QAnon vem com essa história de pedofilia e de que é severo e tal, porque pedofilia é horrível. Então, eles trazem isso. Um homem crê, vai nessa pizzaria com um rifle, dá 2 tiros ali dentro, e quando a polícia pega ele, ele só creu nisso, tá? E ele foi para lá, dá tiro lá. Então, quando pega esse homem, ele fala, eu queria ver o que está acontecendo, o que acontece aqui dentro, porque dizem que tem uma passagem secreta nas pizzarias. Então, é só para vocês terem uma noção de onde pode levar, a que ponto leva as teorias de conspirações, de que esses homens aqui se reuniram só para criar teorias de conspirações e colocar aqui na cabeça das pessoas, tá? Então, é muito perigoso, a gente tem que estar atento. Então, hoje, o que vocês estão aprendendo? Isso é teoria de conspiração. Sociedade secreta? Entre aspas. Sociedade secreta? Illuminatis? Não. Illuminatis não são sociedades secretas. Eu expliquei, eram jesuítas, né? Só para a gente recapitular. Jesuítas que eram oprimidos e saíram da igreja, tiveram que ficar secretos para levar luz, né? Então, sociedade secreta? Sim. Mas o que essa sociedade secreta, não secreta, fazia? Coisas que são contra aquilo que Deus nos diz que é bom. Isso é contra a vontade do Senhor. Eles são... Bom, eu não vou muito mais falar mais, porque a gente já passou bastante, mas eu queria que vocês soubessem que isso está muito forte no Brasil e tem muitos simpatizantes e muitos defensores do QAnon, e é nada mais, nada menos que uma pessoa, não se sabe de onde ao certo, que está fazendo toda essa influência. Essa pessoa, certamente, ela tem seus objetivos egoístas. Com certeza, ela é importante, ou na política, ou não sei. E o que o FBI diz do QAnon? Ele diz que eles são isso aqui, terroristas, como é que fala? Não, são terroristas, eu vou lembrar. Ele quer dizer que eles são terroristas da própria terra. Eles são terroristas ali nos Estados Unidos, onde eles estão. Terroristas... Não. Mas uma outra coisa, isso é o que o FBI diz. Tá? Uma outra coisa é que quando eu vi sobre o QAnon, e eu comecei a pesquisar e eu vi todas aquelas informações, terroristas domésticos. Obrigada, Cris. Terroristas domésticos. Eu entrei em contato com a Tese e eu falei se ela conhecia o QAnon. Mas o interessante é que ela já conhecia, assim, quando ela fala de Deep State, que é estado profundo, ela está se referindo a esse grupo, a grupos como esse.
Então, eu perguntei a ela, disse que essas duas pessoas tinham ganhado a eleição e me preocupava, principalmente porque eram mulheres, que elas esconderam isso e depois elas assumiram, porque elas já haviam sido eleitas, tá? E que durante o período de corrida à eleição, elas se afastaram de dizer que eram, elas não negaram, e depois elas assumiram. Então, ela disse o seguinte, é um grupo, ela conhece esse grupo, é um grupo que cresceu e que é perigoso, porque eles estão ganhando poder, sabe? E isso tudo é o quê? Ela disse, isso preocupa, porque isso tudo aqui é teoria de conspiração. Como que a gente está sendo levado? A gente está sendo levado por informações para te desinformar, na verdade. O que vem são desinformação desse lado. Então, a gente tem que saber de onde vem. Como é difícil, como disse a irmã Márcia, então a gente está trazendo para vocês 5G, QAnon, o que mais? Walter Veite. A gente está trazendo para vocês. De onde vêm essas informações? Então, veio disso aqui? A gente tem que saber que é falso. Tá? Bom, para terminar, eu queria agradecer vocês, pedir perdão por ter expandido demais no horário, mas eu queria terminar e falar com vocês desse assunto aqui, em especial, nesse final. E a gente vai continuar, é uma série, espero que vocês acompanhem comigo, e não vou fazer um resumo, porque eu acho que ficou bem claro, e agora no final o que eu estou falando deu para entender bem, eu já fiz um breve resumo já um pouco antes, falando mais dos textos e tudo. E eu queria terminar com uma oração, se alguém tiver alguma pergunta, algo para acrescentar, pode ficar à vontade agora. Irmã, licença, permite? Não estou à vontade. Irmã, não, na verdade eu só ia perguntar a respeito da gravação. Ela vai ficar disponível naquele mesmo link ou nós vamos ter outros? Ah, sim. A gente pode informar isso para vocês pelo grupo, ok? Tá bom, obrigado. Por nada, onde vai ficar e como vocês podem ter acesso, tá? Tá bom, muito obrigado. De nada. Vamos terminar com uma oração? Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor, hoje nós temos o externo e o interno para nos guiar, para nos ajudar a compreender em que tempo estamos e o que está acontecendo. Sabemos que é muita informação, sabemos que são muitas coisas em pouco tempo, coisas novas para nós que não conhecemos tanto, e quando se fala em tecnologia, etc. Porém, nós sabemos que tudo o que o Senhor quer é nos salvar de nós mesmos, nos salvar do mal e nos colocar no caminho correto. E sabemos também que o Senhor zela para que nós possamos ser capazes de discernir o bom do mal, o bem do mal, o bom do ruim, o correto do erro. Nós queremos pedir que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue nos dando informação. Queremos pedir, Senhor, por cada pessoa que está sob a ameaça dessas falsas informações, pessoas que são inocentes, pessoas que não sabem discernir as duas coisas. Ó bondoso Deus, peço que o Senhor nos imbua do poder do Teu Santo Espírito, para que nós possamos nos preparar para poder sabermos lidar com isso e levar a Tua mensagem para essas pessoas que vão estar precisando da nossa ajuda para sair dessa falsidade. Queremos pedir também e agradecer porque o Senhor está instruindo-nos e mostrando-nos ponto por ponto aquilo que pode nos ajudar a saber, para saber escolher e discernir essas coisas. Querido Deus,
que nós possamos ser zelosos e cuidadosos em olhar e estudar as coisas, em ouvir e ver as notícias, que nós façamos daquilo que nos é dado através dos nossos anciãos, através dos nossos líderes, que nós possamos nos alimentar disso, para que nós possamos aprender mais e ser sábios ao lidar com todas essas informações e com diferenciar essas duas coisas. Precisamos muito de Ti. Agradecemos pelo carinho, cuidado que o Senhor tem tido conosco até aqui. Que o Senhor possa abençoar cada um que se faz presente e aqueles que não puderam estar também. E que o Senhor possa colocar isso nas nossas mentes, para que nós possamos refletir a respeito e possamos buscar. O Senhor quer seus filhos de forma racional, compreendendo aquilo que está sendo feito, passos que estão sendo dados, e que o Senhor possa levantar pessoas para tirar as dúvidas daqueles que não têm como recorrer ou que não sabem como fazer. Que o Senhor dê a eles também sabedoria, Senhor, no lidar com essas coisas. Nós te pedimos e agradecemos, pedindo que o Senhor continue conosco e nos dê um sábado sob a tua guarda e sob a tua luz. Agradecidos por tudo, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Rose. Boa noite. Feliz sábado para todos. Que linda.